Para o cenário internacional, porque enquanto estamos aqui no Bastidores CNN, tem ocorrido a reunião do Conselho de Segurança da ONU e fala neste momento o representante do Irã. Vamos ouvi-lo. The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran launched Nós ainda estamos esperando agora um posicionamento em relação ao Conselho de Segurança. Devem discutir algum tipo de resolução em relação ao conflito do Oriente Médio. É interessante que houve uma mudança, principalmente no discurso do secretário-geral, Antônio Guterres. Inicialmente, ele tinha condenado os conflitos lá no Oriente Médio e agora, há pouco, a Priscila Yazbek trouxe essa informação, ele acabou condenando o ataque do Irã. Depois daquela fala inicial, a gente teve, então, Israel considerando Antônio Guterres como persona non grata. Então vamos agora ouvir o representante do Irã para saber se ele faz alguma condenação em relação a Israel. Demonstra uma abordagem irresponsável em relação à paz e à segurança, quando o genocídio e as ações ilegais desse país acontecem e as agressões repetidas contra o Líbano e a Síria continuam. É preciso pensar nessa resposta calculada depois do que aconteceu nos últimos 2 meses, incluindo a violação de direitos e assassinato de um líder do Hamas em Teherã, além e o recente assassinato do líder do grupo de resistência Hezbollah, Nasrallah, e outros líderes, além de um conselheiro do Irã em Beirute. Precisamos demonstrar os fatos que tratam da autodefesa do Irã, que são justificados totalmente. Em abril de 2024, o Irã atacou uma missão diplomática do Irã na Síria, em Damasco, rompendo o princípio da inviolabilidade de missões diplomáticas. E isso deveria trazer condenação, mas qual foi a resposta? Nenhuma resposta. O Conselho, ao invés de atacar essa agressão, acabou enviando uma declaração apenas. E depois de 10 dias de silêncio no Conselho de Segurança, o Irã não teve outra escolha a não ser de exercer o seu direito sob a lei internacional de retaliar. Em setembro de 24, outro ato de agressão foi cometido, que foi o assassinato do líder do Hamas. E esse primeiro-ministro da Palestina, enquanto ele estava em Teherã, numa missão de seu governo. Isso ataca a soberania do território iraniano e exige uma ação do Conselho, e essa ação novamente falhou. O Conselho não agiu. Vários estados, incluindo os Estados Unidos, falam do cessar-fogo e das tentativas do fim e do uso da diplomacia, mas nenhum cessar-fogo será feito com aliados, sem a participação de todos. Desta vez, o último ataque envolveu a detonação de mecanismos de comunicação e outros ataques no Hezbollah, incluindo tentativas de assassinato. E é mais uma manifestação de terrorismo de Estado. O Israel repetidamente causa esses atos de agressão, o que acabou culminando com o assassinato desse símbolo da resistência, que foi Nasrallah. E isso resultou em mais mártires, incluindo o general iraniano. E em civis feridos, milhares de civis feridos.
Senhora Presidente, a República Islâmica do Irã pede pela paz e a estabilidade na região e pede o fim dos ataques a civis e às vítimas civis na região. Mesmo assim, a experiência nos mostrou que Israel apenas entende a linguagem da força. A diplomacia falhou repetidamente. Israel mostra a força não apenas como vontade, mas como sua fraqueza. Esse ato de força feito por Israel só fez com que Israel cometesse atos ainda mais atrozes. A resposta do Irã foi uma necessidade e a dissuasão foi necessária. E cada ato de agressão terá consequências, não será esquecido. Esse é o custo desse regime. Um regime que não considera a vida de civis e a infraestrutura. E a resposta do Irã afetou instalações específicas. Irã se pauta por princípios éticos, pelo cumprimento dos princípios das leis humanitárias internacionais. Senhora Presidente, caros delegados, a comunidade internacional não pode se manter em silêncio diante do Conselho de Segurança. O Conselho deve intervir para evitar essa agressão contínua no Líbano, na Síria, e para evitar que a situação fique ainda mais acirrada e se torne uma guerra regional. Pedimos ao Conselho de Segurança que peça que Israel cumpra o direito internacional e a resolução 1701. E, por fim, senhora Presidente, nós avisamos que qualquer outro ato de agressão contra a nossa segurança nacional e contra o nosso interesse encontrará medidas defensivas ainda maiores para proteger os interesses e a defesa do território e a soberania de nosso território contra qualquer tipo de agressão e uso ilegal de forças. E nós não hesitaremos em fazê-lo. Para concluir, os Estados Unidos, o Reino Unido, permitem que o regime de Israel continue junto com a França e permitem os crimes hediondos de Israel. E eles deveriam dividir essa culpa e essa responsabilidade. Os crimes atrozes não podem se manter com essa cumplicidade. Discursa Amir Said, embaixador do Irã na ONU, com frases fortes, Tainá Falcão. A diplomacia falhou miseravelmente, algo que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, também concorda. Até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o Conselho de Segurança da ONU. Fala ainda Amir Said, todo ato de agressão não será esquecido e terá consequência. Diz que se Israel atacar o Irã agora como uma retaliação, medidas defensivas ainda maiores serão tomadas e pediu para que o Conselho de Segurança da ONU impeça que Israel faça um novo ataque, que cumpra o direito internacional. Aí, Tainá, tem a narrativa dos dois lados. Tem Israel dizendo que o Conselho de Segurança tem de impedir o Irã de atacar, ao mesmo tempo tem o Irã dizendo que o Conselho de Segurança da ONU precisa impedir Israel e vice-versa. Israel que o Irã não pode atacar. Agora é uma questão do Conselho de Segurança se reunir, tomar alguma decisão e ver se será levada adiante. Porque até agora Israel e Irã deram de ombros para as resoluções da Organização das Nações Unidas.